Estamos em 1973, e George Foreman é, sem dúvida alguma, o boxeador mais temido do planeta. Isso é brutal. Ele está pronto para cair. E lá vai ele para... Ele destruiu rivais letais no ringue, nocauteou adversários em questão de segundos e aterrorizou seus oponentes, inclusive antes mesmo de o gongo soar, depois de trilhar seu caminho até se tornar o desafiante número 1. E o mesmo vale para nós, que vai dominar os Estados Unidos. Finalmente conquistou a oportunidade de disputar o título do CMB, o título de Frazier. Mas Frazier não era um adversário fácil. No início de 1973, Joe Frazier era o campeão mundial dos pesos pesados após vencer 10 lutas consecutivas pelo título e derrotar por decisão Muhammad Ali, o melhor peso pesado de todos os tempos, infligindo-lhe a primeira derrota de sua carreira profissional. Smoking Joe estava no topo do mundo. Desde que venceu Ali 2 anos antes, Frazier havia diminuído o ritmo e não enfrentava adversários de alto nível, lutando apenas 2 vezes contra adversários bem medíocres, como Terry Daniels e Ron Stander. Ainda assim, ele era o grande favorito contra Foreman graças ao seu excelente estado físico e à sua sólida reputação. Mas ao chegar para essa luta, George Foreman nunca tinha perdido. Ele tinha um recorde impecável e invicto de 37 vitórias, sendo 34 delas por nocaute. Existe uma terra? Então, Rodrigues, entrando mais do que Dundee gostaria. Ele está aberto, é um nocaute. Embora Frazier adore lutas difíceis, até mesmo para ele, o sangue gela só de pensar em enfrentar Foreman por 12 assaltos. Foreman vai terminar o reinado de Joe Frazier? Ou será que Smoking Joe vai destruir Foreman com seu famoso gancho de esquerda e sua enorme coragem? Vamos descobrir isso. Após semanas de expectativa, a noite da luta finalmente chegou em 22 de janeiro de 1973 em Kingston, Jamaica, com ambos os pugilistas dispostos a se destruírem mutuamente, protagonizando um dos confrontos mais emblemáticos da história do boxe. Será regida pelas regras da Junta de Controle de Boxe da Jamaica. Separem quando eu mandar separar. Cumprimentem-se agora e comecem a lutar. Nesse exato momento, Foreman admitiria anos mais tarde que rezou para que Frazier não percebesse que suas pernas tremiam de medo. Não por medo de perder, mas sim pelo medo do homem do outro lado do ringue, que já derrotara o melhor boxeador vivo. Mas o gongo soa e todo esse medo desaparece. Frazier... Frazier de branco, Foreman de vermelho. Frazier raramente vence o primeiro round, eu ficaria surpreso se ele vencesse agora. Foreman parece um pouco tenso. Não. Foreman foi atingido, e atingido em cheio. O melhor golpe de Joe Frazier é seu gancho de esquerda. Foreman não parece usar o jab para manter Frazier longe. Agora Foreman parece mais solto. Foi um gancho de esquerda forte que acertou Frazier. Arthur McCauley, o árbitro, entra entre eles. Foreman mostra inteligência ao evitar o jab rápido. Apenas 30 segundos após o início da luta, Foreman balançou Frazier com um golpe contundente, mandando o campeão para o outro. Strong, Foreman está tendo um ótimo round. O tamanho de Foreman e seus uppercuts dominaram Frazier, o que provocou mais 2 quedas antes do gongo soar. Tamanho que provocou quedas antes do gongo soar.
O round inicial foi um desastre para Frazier. Foreman o derrubou 3 vezes. Seu enorme alcance de 78 polegadas e seu poder devastador provaram ser a criptonita definitiva para Frazier. O segundo round segue de onde o primeiro parou. Frazier tenta corajosamente contra-atacar, mas ao tentar ganhar um pouco de distância, recebe um gancho de direita brutal na cabeça que o manda para a lona pela 4ª vez na luta. Foreman está totalmente no controle. Até agora, ready e party. O round continua. Está sendo avisado. Frazier foi castigado e está no canto de Foreman. Joe está prestes a cair ele mesmo. Cai de novo. Mais um golpe com a esquerda e Frazier cai pela 6ª vez. Ele já caiu 5 vezes. Foreman avança novamente. É difícil ver como Frazier pode... aguentar. Cair pela 6ª vez. Após a 6ª queda, o árbitro interrompe a luta para proteger Frazier de mais punição. O até então invicto Joe Frazier finalmente experimentou a derrota pela primeira vez em sua carreira. E George Foreman foi proclamado o novo campeão mundial dos pesos pesados. A surpresa abalou todo mundo do boxe com a mesma intensidade que a luta entre Ali e Frazier. 2 anos antes, mas desta vez, o boxe não ganhou um novo rei querido, mas viu George Foreman, o intimidador, sentar-se no trono. Foreman defendeu o título 2 vezes, esmagando José Roman e Ken Norton. Antes que seu reinado terminasse nas mãos de Muhammad Ali, na lendária Rumble in the Jungle, onde Ali usou sua nova estratégia, o rope-a-dope, que definiria seu legado, consolidando-se como o melhor peso pesado da época. Da esquerda para a direita e resista. Ali rifles e Ali à direita por volta das 7. Ouviu? Ali só lança um breve olhar por cima do ombro agora. Essa é a versão final. Foreman se recuperou com uma vitória épica sobre Ron Lyle, enquanto Frazier voltou com 2 sólidas vitórias sobre o ex-campeão Jimmy Ellis e o principal desafiante Jerry Quarry. Com ambos pugilistas de volta à forma, eles concordaram em se enfrentar novamente em junho de 1976-16, não apenas para decidir se a primeira luta tinha sido uma casualidade, mas para decidir de uma vez por todas quem era realmente o segundo melhor peso pesado do mundo depois de Muhammad Ali. Frazier apareceu com um novo visual, e a imagem de durão de Foreman começava a suavizar diante da opinião pública. Muitos esperavam um resultado diferente desta vez, uma chance de redenção para Frazier. Mas quando o gongo soou, as lembranças dolorosas ressurgiram para os seguidores de Frazier. E até mesmo a pequena, mas leal, base de fãs de Foreman se preparou para mais uma luta desigual. George é grande, ele vem pra cima de você. Foreman está soltando golpes. Ele colocou Frazier contra as cordas. E Foreman está desferindo golpes precisos. Não são aqueles socos longos e em arco. Foreman está confiante contra Joe Frazier. Este não é Frazier perseguindo nosso Ali. É um tipo de luta diferente. Cada estilo funciona melhor contra um tipo de lutador. Foreman está desferindo golpes em Joe Frazier. Desesperado, Ele afirma que causará mais danos do que na primeira luta. Ele diz que vencedores ganham beijo. Ele está ressentido pelo tratamento que recebeu. Repito isso. É uma crítica a George Foreman. Foreman no canto vermelho, Frazier no canto branco. Frazier parece tão pequeno diante da enorme imponência de Foreman. Mas é ação de primeiro round. E na primeira vez, Frazier caiu 3 vezes. Frazier, se mexa. Abaixa a esquiva. Diversão desafiadora.
Ao contrário da sua primeira luta, na qual Foreman o dominou rapidamente, Frazier usa estratégia bastante defensiva nos assaltos iniciais, buscando manter distância e evitar golpes diretos para poupar energia. Foreman A luva de Foreman, 8 onças e meia. a luva de Frazier. 8 onças, uma confusão por causa do peso. O comissário James Farley Jr. disse, eu não entendo. Foreman está desferindo golpes retos, não são mais aqueles golpes longos, aplicando golpes retos com precisão. Foreman acerta com a esquerda. Totalmente consciente. Frazier responde bem com um gancho de esquerda, talvez o melhor golpe dele até agora. Foreman acerta o direto ali. Frazier contra as cordas. Isso não é rope-a-dope. Foreman erra o golpe de esquerda. Então, agora no centro do ringue. Ele usou muito as cordas no segundo round. Foreman erra com a direita. Joe está trabalhando de forma mais agressiva neste round. Isso dá para notar na hora. Foreman o empurra para longe. Eles já tiveram uma discussão sobre isso antes da luta também. Na primeira luta, sem dúvida, George dominou Joe à força. Boa direita de primeira do Foreman. Outro bom golpe. Frazier está machucado. Frazier sentiu uma direita de primeira e depois uma esquerda. Era constante, insistente. Esta é uma luta para os fãs. No terceiro round, Frazier mostra pequenos lampejos de sucesso, conectando alguns jabs e ganchos de esquerda. Mas Foreman aproveita sua vantagem de tamanho para fazer Frazier recuar antes de descarregar golpes implacáveis na cabeça e no corpo. Frazier parece totalmente, ou melhor, Foreman parece totalmente sem medo de Frazier. Você viu aquele golpe de esquerda de novo. Cautela! Advertência do árbitro Harold Balling. Foreman realmente puxou Frazier com a mão esquerda por trás do pescoço. Dominou ele à força. Estamos quase no final do terceiro round. Mais um round para George Foreman. Um direto de direita após jab de esquerda. Você sabe o quanto essa luta significa para Joe Frazier. Ele sonha com uma quarta luta entre Frazier e Ali. Não ficou abalado então. Aquilo foi um escorregão. Não se deixe enganar. Como entrar por dentro desse jab? Como causar estrago? Pra cima com o gancho de esquerda. Esse é o tipo de gancho de esquerda que balançou Ali no 11º round e o derrubou no 15º da primeira luta contra ele. O quinto assalto foi um dos melhores da carreira de Foreman. Limpo, controlado e livre daqueles golpes descontrolados e descuidados e do cansaço precoce que o prejudicaram no passado. Frazier de novo. O público respondeu. Foreman. E de volta. Menos de 1 minuto para acabar, como pode ver, no quarto round. Ação incessante. Frazier empurrando para conseguir espaço para golpear.
Estamos nos aproximando do final do quarto round. Ainda não houve quedas. Infinito. O quê? A torcida vibra a cada gancho de esquerda de Frazier. A pressão implacável de Foreman encurrala Frazier contra as cordas, antes que uma combinação demolidora de Foreman o mande para a lona. Foreman domina. Quinto round. Foreman acertou. Boa sequência. Você viu de novo. Frazier está machucado. Frazier está machucado de novo. Um direto machucou Frazier. Frazier caiu. Frazier caiu com um direto. Embora Smoking Joe tenha se reerguido, seu treinador, Ed Foote, interveio para pedir ao árbitro que interrompesse a luta, não estando disposto a permitir que seu lutador recebesse mais golpes. A história não demorou a se repetir, e mais uma vez. Foreman saiu vitorioso, derrotando o único homem que ele já temeu, pela segunda vez. Nos anos seguintes, Joe Frazier e George Foreman se tornaram amigos. Foreman continua falando de Smoking Joe com profundo respeito e admiração.